partnership. Eu consigo ir para dentro dos contratos, definir a minha estratégia, identificar o que minha concorrência está fazendo, bolado o meu partnership, eu consigo ir para o contrato e contratar um advogado, ou contratar uma equipe, ou uma consultoria, por exemplo, uma WZ, para conseguir botar meu contrato de pé especificamente, e aí sim conseguir ter uns acordos mais diferenciados no mercado. O que são, né, o partnership, né, entrando especificamente na estrutura jurídica? Um partnership ele se resume em 3 documentos: contrato social, acordo de sócio e os termos preliminares. O contrato social é o contrato básico, é o contrato de formação de empresa, onde você coloca na sua junta da sua região. É onde você fala qual é o capital social, a distribuição de cotas, a sede da empresa, o objetivo social da empresa, quem são os administradores e as informações gerais. Isso é diferente dos acordos de sócios. Os acordos de sócios, o padrão seria que o acordo de sócio tivesse um valuation da empresa, a forma que um sócio compra cotas, a forma que um sócio vende cotas. Obviamente que existem os pormenores desse comprar e vender cotas. Por exemplo, eu compro cota a quanto? E se eu for vender, eu posso vender a quanto? Normalmente, eu compro por um valor, durante um determinado período eu não posso vender, ou se eu vender, eu vendo por um valor menor, e depois de um determinado período eu posso vender por outro valor. É importante você entender esse quesito. Além disso, o que são formas de controle? O que são formas de proteção para o minoritário e para o majoritário? Formas de controle. Como é que essa empresa funciona na tomada de decisão? Importante você definir isso, porque você tem uma empresa de sociedade. Se você não define como que são tomadas as decisões da empresa, todos os sócios têm que participar da decisão. E isso inviabiliza, meu Deus, desculpa, inviabiliza a estrutura de decisão da empresa. Imagina se todos os sócios tivessem que decidir se tem que contratar uma empresa de marketing, chama a reunião, todo mundo vota, e um vota sim, outro vota que não. Isso realmente acaba inviabilizando a sua estrutura. Entrando especificamente em valuation, hoje os mercados, os profissionais, as estruturas usam múltiplos, né, sobre o lucro líquido, o EBITDA, e aqui a gente traz um estudo só para mostrar para vocês que existem retornos e ganhos aí para os dois lados na hora de comprar uma empresa de assessoria por determinado múltiplo, ou por vender por determinado múltiplo. Então, por exemplo, um sócio que compra uma assessoria a múltiplo de 20 EBITDA, e essa assessoria em 3 anos tem um crescimento de 10%, ele venda também depois de 3 anos por 20 vezes, ele vai ter um ganho de 16% sobre o capital dele. Obviamente, um ganho de 16% para comprar uma empresa de assessoria não faz muito sentido, porque, considerando a taxa de juros atual, eu tenho muita oportunidade no mercado que seja menos arriscado do que comprar uma empresa de assessoria. Não que não seja uma empresa boa, mas que se esse crescimento, mas também a gente entende que crescimento de 10% ao ano é muito pouco. Se a gente colocasse um crescimento de 50% ao ano, daria 25%, 27% de retorno, que ainda assim tende a ser um investimento menor do que o viável. Mas, se você puder vender a 20 vezes, né? Então, se você pagar 20, puder vender a 20 vezes depois de 3 anos. E por isso que é importante você entender esse contrato e também entender quais são as estratégias. Porque você pode, por exemplo, na hora de montar o seu valuation, botar uma estratégia de múltiplo menor para competir com outra assessoria que tem múltiplo maior da sua região. E aí o seu profissional, ele vai ter um ganho maior ao comprar suas cotas. Um outro ponto sobre a perspectiva do escritório, eu posso colocar um múltiplo maior, porque aí eu vendo menos cotas e, consequentemente, eu me diluo mais e no dia que eu vou vender para um sócio capitalista, eu vou ter mais ganhos. Então, é uma outra estratégia. Não tem certo ou errado, a estratégia é você que define para a sua empresa, para a sua vida pessoal e como você quiser tocar a sua empresa como um todo. É importante você entender isso na hora que você está analisando os contratos ou montando o contrato da sua empresa. Perfeito. Então, tudo tem risco e potencial. Então, você tem que entender que o seu partnership, quando você bota determinados múltiplos, às vezes você vai ter uma maior capacidade de venda de sonho. Então, se eu tenho um múltiplo maior, eu posso ofertar, pagar mais por um profissional. Então, eu vou dar exemplo. Se eu tenho 2 assessorias, uma com múltiplo de 5 e a outra com múltiplo de 20, e os dois vão contratar o mesmo profissional, aquele profissional que a gente falou que tem luvas de 200 mil, essa assessoria de múltiplo de 20 pode pagar, às vezes, 500 mil, 400 mil desse profissional. Se ela pagar parte em equity, está valendo. Ela tem um múltiplo 4 vezes maior, ou seja, ela criou dinheiro ao botar um múltiplo 4 vezes maior, que é 20 vezes, do que ao comparar isso com outra assessoria. Esse motivo de criar dinheiro causa distorções no mercado em relação à tabela FIP de um profissional. Tabela FIP é como se a gente brincasse hoje de um profissional, eu indo dentro de uma concessionária de carro, onde comprar um carro onde a tabela FIP de um carro é 100 mil reais,
e na concessionária do lado tem o mesmo carro, onde a tabela FIP é 100 mil reais, por 50 mil reais. Ou tem alguma coisa errada, né? Tiraram o motor desse carro, trocaram o motor desse carro, esse carro tem que refazer o motor, tem alguma coisa errada. Ninguém vai comprar um carro que tabela FIP é 100 mil por 50 mil reais, porque a gente sabe que foi feito algo errado. Qual o problema? Se você não entender as regras específicas do seu contrato, você não entende qual é a sua tabela FIP, você não consegue calcular a sua tabela FIP, porque não existe a regra de prateleira para falar minha tabela FIP é X. Perfeito. E a mesma coisa serve para a governança. A governança também não existe uma regra como um todo, mas é importante você entender o que são melhores práticas. As melhores práticas é você conseguir segmentar as suas decisões. Um escritório ou no contrato social, uma empresa limitada, que são as maiores, a maioria das empresas de assessoria hoje, ela tem a sua constituição de assembleia geral, onde toma as principais decisões da empresa, às vezes 3/4, às vezes 50% mais um, e aí você consegue criar conselhos e comitês onde você toma decisões específicas. Então, conselho de administração, onde você envolve membros independentes, onde você cria mais governanças, comitês específicos, como comitê comercial, comitê de partnership, comitê de expansão, onde você consegue definir as principais regras para que a decisão consiga acontecer de uma forma mais natural. Porque, como a gente falou, esse é um negócio de sociedade. Se você não cria esses conselhos e comitês, você só cria dificuldade de governança. Você vai ter que fazer com que todo mundo participe na tomada de decisão da sua empresa. Perfeito. E para isso é obrigado a ter transparência, gerar relatórios e apresentar isso periodicamente para a sua equipe, independente se é sócio ou associado. Perfeito. Então, isso é parte do acordo de sócio, onde todo mundo assina. Tá, Felipe, mas não compete no solicite. Não compete no solicite normalmente está dentro do acordo de sócio por um ponto específico. O ponto do acordo de sócio é que de estar no acordo de sócio não compete no solicite, é que na maior parte não tem nenhum documento assinado. Então, para facilitar essa assinatura, bote-se no acordo de sócio, onde todo mundo tem que assinar. Esse é um ponto importante que eu não citei. O acordo de sócio, todos os sócios assinam. Os termos, os pré-contratos, MOU, termos de compromisso, são entre a sociedade com um profissional. Então, veja a assessoria, num primeiro momento, assinar com todos os sócios separados um termo de compromisso, eu vou lá, padronizo, não compete, não solicite para todos os sócios assinarem no acordo de sócio, porque é mais fácil operacionalmente, mas não necessariamente é mais eficiente. O termo de compromisso é onde cada sócio valida ali suas luvas, seus incentivos, suas metas. E aí entra entender o que é não competição, não aliciamento e não solicitação. São coisas diferentes que precisam ter tempo, valor e regionalidade, né? Então, não compete precisa ser pago, não solicite precisa ser pago. Mas quando você entende como que você negociou o não compete, você entende até que existem diversos contratos hoje que as assessorias montam que não têm validade jurídica. Então, por exemplo, não adianta você querer contratar um profissional, por exemplo, private, e querer replicar a mesma regra para um profissional varejo. Ou você vai perder dinheiro no profissional private, ou você vai ter um profissional varejo assinando um contrato que não é válido juridicamente, que pode ser questionado juridicamente por esse profissional. Isso pode acontecer também para um profissional alta renda. Se você está trazendo um profissional, incentivando, pagando luva, não dá para você botar as mesmas regras para o profissional que está sendo formado internamente. Você precisa ter tempos específicos, você precisa ter tempos exatos na hora de aplicar e fazer essa proposta para esse profissional. O exemplo de muita coisa que acontece no mercado é quando sair tem 36 de não compete. No mundo comercial, acaba sendo bem difícil de se manter uma validade jurídica. E isso você só vai conseguir negociar esses termos específicos se você olhar para o seu ROI e olhar para a negociação específica com aquele profissional.